O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Comissão parlamentar de inquérito que apura eventual desvio de verbas públicas no município de Nova Lima. O edital de convocação. Leitura de correspondências. Senhor presidente, eu acho que eu não registrei presença do vereador Flávio de Almeida. Falei? Então tá bom. Correspondência do gabinete do vereador André Vieira. Comunicação interna de número 2016. Nova Lima, 15 de janeiro de 2016. Venho, através desta, justificar a ausência do vereador André Luiz Vieira da Silva na reunião extraordinária que será realizada hoje, dia 15 de janeiro de 2016, às 18h30, por motivo de reunião externa. Atenciosamente, André Vieira, vereador. Correspondência do movimento Tarifa Zero, com data do dia 15 de janeiro de 2016. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, José Geraldo Guedes. Com cópias para os gabinetes do vereador Leci Alves Campos, Silvânio Aguiar, Flávio de Almeida, vereador Gilson Marques, André Vieira, Alessandro Luiz Bonifácio, Fausto Nichini, Ângela Lima e vereador Nélio Aurélio. O movimento Tarifa Zero Nova Lima, composto por vários órgãos de representatividade social, com sede em Nova Lima, vem à presença de Vossa Excelência questionar e solicitar suspensão imediata do aumento das tarifas municipais concedida pelo prefeito municipal em 2016 e abertura da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo, para que se investigue os abusivos aumentos tarifários. Número 1, dos fatos. O aumento concedido pela Prefeitura de Nova Lima à prestadora de serviço Via Ouro, através do Decreto Municipal de número 6.720/2015, foi, em média, de 13,41%, acima de índices do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que ficou em 10,96%, e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que até novembro acumulou 10,47%. 1.2. Para nortear os fatos, as tarifas predominantes são as de R$ 3,20, que sofreram reajustes de 12,5%, acima dos índices supracitados, e que foi para R$ 3,60. São 12 linhas no total que atendem toda a cidade com esta tarifa. 1.3. As tarifas de R$ 1,50 foram para R$ 1,70, sofrendo reajuste de 13,33%, de R$ 3,60 para R$ 4,10, reajuste de 13,88%, e de R$ 4,30 foram para R$ 4,90, reajuste de 13,95%. Todas as linhas foram reajustadas acima do índice. 1.4. A PEC número 90, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, dispõe no artigo 6º que
abre aspas, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição, fecha aspas. 1.5. A partir do momento que as tarifas sobem acima dos índices que norteiam contratos e reajustes no mercado, contribui contribui para a defasagem do transporte público e o cerceamento do serviço como público, no que tange o atendimento aos jovens, aos trabalhadores e aos mais necessitados. 1.6. Nem a administração pública, muito menos a prestadora de serviço, avisaram com antecedência e com a amplitude que os valores seriam reajustados para 2016, pegando a população despreparada para tal. 1.7. No dia 27 de junho de 2013, o Executivo Municipal, através da Lei 2.340/2013, concedeu benefício fiscal através de isenção de recolhimento do ISSQN à empresa Via Ouro, na ordem de aproximadamente R$100 mil. Sabendo dos fatos acima citados, vimos, através dessa, solicitar que o reajuste seja barrado por este competente órgão, devido aos reajustes acima da inflação e também pela divulgação falha da administração pública e da prestadora de serviço. Assinam este documento Marcelo Zanforlin Pereira, diretor da Associação Cultural Hostes Project, Marcelino Antônio Edwiges, presidente do Sindicato dos Mineiros, e Érica Fernanda de Souza Ferreira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Lima. Lá tem mais. Ítalo Leonardo Salvador, secretário de Juventude do Partido dos Trabalhadores, Tiago Sabino, presidente da Associação Ação Radical, Carlos Bruno Desidério, presidente da Associação Ouro Rosa, Marcelo Jardim, Movimento Posse, Fórum Popular de Cultura, Thalita de Oliveira Vaz, Felipe Saboia, presidente do JCONEM, Theo Garçon, presidente do PR Jovem, Andrei Felipe de Lucas Cesário, presidente da União Municipal das Associações Comunitárias, Tatiana Dias, presidente da Associação Comunitária do bairro Jardim das Américas, Dídulo Roberto, presidente do Grêmio Cultural Recreativo Terror Jovem Vilanovense, Mike Flávio da Silva Moura, presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual João Felipe da Rocha, Tamara Marques de Araújo Silva, presidente do Grêmio do Centro Educacional São Tomás de Aquínio, Bianca Levato Garzon, diretora do Bloco Carnavalesco Na Contramão, Hernandes João Nunes Júnior, presidente da Associação Cultural Setor Sul CREL, Anselma Assunção, CRIU, beleza, Anselma Assunção, presidente da UJS Nova Lima, e Jobert Fernando, presidente do Movimento Lutas dos Bairros, Vilas e Favelas de Nova Lima. E Thalita Vaz, presidente do Movimento Bichcame. É isso mesmo? Bichcame. Tem mais não? Leitura de parecer. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que é composta pelos vereadores Flávio de Almeida, presidente, Gilson Antônio Marques, relator, e Alessandro Luiz Bonifácio, subrelator. Com a palavra, os membros da comissão. Qual vereador vai pronunciar primeiro? Só um minuto, presidente. Nesse momento, eu vou passar para o senhor o parecer da comissão, para que o senhor possa fazer a leitura do mesmo. Eu passarei as mãos do secretário
para fazer a leitura do relatório final. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mesa Leci diretora, Campos. vereadores, público presente, em virtude da leitura do parecer, o relatório, né, da comissão, eu gostaria de solicitar que Vossa Excelência providenciasse para mim depois uma cópia. Muito obrigado. Todos os vereadores receberão. Está na mão O daqui. mais rápido possível. Daqui a 10 minutos vai estar na mão de todo mundo. Está descendo aí. Senhor presidente, eu solicitaria também, além da leitura do parecer, eu queria cópia do processo. A gente vai deixar na caixa e cada vereador se dispõe a tirar, porque hoje o vereador Gilson fez, ele mesmo que fabricou as cópias. A gente deixa ali, são quase 800 cópias, né, doutor? Mais ou menos, né? E cada vereador, né, providencia do bolso próprio para a coisa ficar melhor. Relatório final da CPI número 1, 2015. Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas irregularidades na Prefeitura Municipal de Nova Lima, Minas Gerais, em especial nas Secretarias de Comunicação, Esporte e Lazer e Educação, nos anos de 2013 e 2014, conforme notificado pelo jornal O Tempo e investigado pelo Ministério Público por meio do expediente de número 12.373/2014. Relator, vereador Gilson Antônio Marques, do PSL. Comissão Parlamentar de... Vereador Flávio de Almeida, presidente. Subrelator, vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Eu vou ler as considerações finais. Os vários depoimentos recolhidos pela CPI, bem como os documentos obtidos, revelaram que pesa uma quantidade significativa de indícios de irregularidades e ilicitudes sobre diversos procedimentos realizados pela Prefeitura Municipal de Nova Lima. Diante do quadro que se apresentou, a partir da apuração dos fatos, se confirmadas irregularidades, entendemos há indícios de descumprimentos dos dispositivos e normas expressos na Constituição Federal, artigo 37, na Lei de Licitação de número 8.666 e na Lei dos Atos de Improbidade Administrativa de número 8.429/92, bem como no Código Penal Brasileiro. Na esteira do elenco de fatos expostos neste relatório, entendemos ser necessária e urgente uma ação mais efetiva dos poderes públicos instituídos que resulte no maior controle e fiscalização dos atos praticados pelos agentes públicos. Diante de todos os fatos apurados por esta CPI, sugerimos os indiciamentos conforme acima demonstrado. Na oportunidade, cumpre-nos apresentar as seguintes recomendações às instituições elencadas abaixo. Ao Ministério Público Estadual, que adote todas as medidas judiciais e extrajudiciais a fim de apurar os fatos denunciados no presente relatório. Caso comprovadas as irregularidades, que os envolvidos sejam obrigados a ressarcir o erário municipal, que proceda à minuciosa investigação das supostas infrações cometidas pelos agentes envolvidos nos processos irregulares citados ao longo deste relatório, a fim de apurar possíveis descumprimentos a um dos princípios previstos na Constituição Federal, no seu artigo 37, a Lei de Licitação de número 8.666/93, a Lei de Improbidade de número 8.429/92 e ao Código Penal Brasileiro. Que faça o andamento e acompanhamento de inquéritos policiais instaurados para apurar as responsabilidades nos episódios relatados por essa CPI e que ainda estiverem paralisados nos órgãos da Polícia Civil. A Prefeitura Municipal, que realize uma auditoria nas contas das Secretarias de Comunicação, Cultura, Educação
esporte, lazer e turismo, a fim de diagnosticar as irregularidades realizadas no período respectivo. Que proceda à abertura de processo administrativo nos casos em que este procedimento ainda não tenha sido instaurado, ou seja, já existindo, que dê andamento a estes. Que melhore a forma de fiscalização e controle interno dos atos praticados pelos agentes públicos do município de Nova Lima, com efetivo exercício do órgão corregedor e ouvidor, com poderes para apurar supostas irregularidades, aplicar penalidades e ouvir reclamações críticas e receber denúncias em cada secretaria. Que informe a Câmara Municipal, por meio da presidência, as demissões nos processos administrativos em andamento e relacionados com os fatos narrados por este relator, a fim de tornar público as irregularidades constatadas, princípio da publicidade dos atos administrativos. Que não emita nenhuma ordem de pagamento... Senhor secretário, só um minuto. O senhor não trocou decisão por demissão aí, não? As decisões. Certo. Eu falei errado? O senhor falou demissão. O senhor me perdoa. Só corrigindo. Que informe a Câmara Municipal, por meio da presidência, as decisões nos processos administrativos em andamento e relacionados com os fatos narrados por este relator, a fim de tornar público as irregularidades constatadas, princípio da publicidade dos atos administrativos. Que não emita nenhuma ordem de pagamento de serviços a Pontuer Consultoria e Assessoria Limitada, bem como aos semanários Cultura e Comércio e Nova Lima Times, que foram investigados por essa CPI sobre suspeita de irregularidades. Que informe a Câmara Municipal, por meio da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, as decisões dos processos administrativos em andamento e relacionados com os fatos narrados por este relator, a fim de tornar público as irregularidades constatadas, princípio da publicidade dos atos administrativos. À mesa diretora, que encaminhe o relatório final dessa CPI com cópia dos atos para o Ministério Público Estadual e Federal, que encaminhe o relatório final dessa CPI para a Prefeitura Municipal, que encaminhe o relatório final dessa CPI à Polícia Federal, que encaminhe o relatório final dessa CPI para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que encaminhe o relatório final dessa CPI para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminhe o relatório final desta CPI para o Conselho Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. À Polícia Federal, que após o recebimento do relatório final, apure possíveis irregularidades no repasse de verbas da União, notadamente as relacionadas à educação. Ao Ministério Público Federal, que adote todas as medidas judiciais e extrajudiciais que julgar pertinentes, a fim de apurar possíveis irregularidades no repasse de verbas da União, notadamente as relacionadas com a educação. Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que apure os fatos que ainda não foram objeto de análise por aquele órgão. Nova Lima, 12 de janeiro de 2016, assinaram os vereadores: presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Flávio de Almeida; relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Gilson Antônio Marques, e subrelator da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Feita a leitura pelo secretário Silvano, eu gostaria de fazer um pequeno relato que a comissão, juntamente com os demais vereadores e a presidência dessa Câmara, nós trabalhamos em conjunto para que os culpados sejam punidos. Quer dizer que o jornal Times foi procurado
3 vezes em Belo Horizonte, 3 vezes em Nova Lima, e o escritório encontrava-se fechado. Vou ler aqui os endereços. Rua Cláudio Manuel 237, sala 302, funcionários Belo Horizonte, telefone 3226-3509. Rua Capivari 288, Serra, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone 30-220-400. Outro telefone, 32-2302-448. 3281-6992. 3223-2290. Rua Paraíba, 330, em Belo Horizonte. Telefone 3273-7299. Nova Lima Times, Rua Severiano de Lima, 52, Centro Nova Lima. 34 milhões. Então, a gente, só o Jornal Times foi procurar nesse endereço 6 vezes e estava com suas dependências fechadas. Há muito tempo eu ouço nas ruas de Nova Lima denúncias sobre a Via Ouro. Isso não é de agora, que atende 5 mil alunos diariamente e cobram 8 mil passagens. Não poderia, né? Vou fazer um pequeno relato, encaminharei também, como presidente da Câmara, para o Ministério Público. O orçamento do esporte em 2014 foram de 1.200.000. Em 2014 gastaram 16 milhões. É uma coisa de assustar, né? Principalmente eu que luto aí na parte de esporte há 50 anos, eu não posso me iniciar. E eu quero parabenizar a comissão, quero parabenizar os vereadores, principalmente. Eu não posso ler a CPI na sua totalidade, porque é muita coisa, e eu tenho certeza que o povo de Nova Lima não vai ficar decepcionado. Eu tenho certeza que essa CPI não vai virar pizza. A nossa obrigação, a Câmara fez, a comissão fez. Eu volto a frisar que, nos meus 23 anos, eu já participei de 6 CPIs aqui na Câmara. Algumas deram resultados, outras não. Espero que essa dê resultado 100%, e volto a parabenizar o vereador Flávio, presidente, o relator Gilson Marques e o subrelator Coxinha, que foram 180 dias de trabalho. Espero, para finalizar, que realmente os culpados não têm que amaciar. Eles terão que pagar e pagar caro. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu queria informar os vereadores e o público presente que todo o processo da CPI encontra-se na subprocuradoria da Casa, né? Agora, a partir desse momento, já existe parecer, então ele torna-se documento público. Aquele que tiver interesse, quiser buscar a cópia, está lá. Eu não posso deixar de fazer um comentário aqui. Eu acabo de assistir aqui um protesto, e até muito bonito, nunca tinha visto, mas de fato tiveram que comer a pizza, né? Porque todo mundo dizia que a CPI ia acabar em pizza, que ela não acabou, não. A nossa parte
foi muito bem feita, com muito orgulho. E não pense que isso é fácil, não. Não é fácil, é muita pressão. Mas, graças a Deus, todos os 3 membros da CPI tiveram dignidade, coragem de enfrentamento e fizemos o que tange a nossa responsabilidade. Demais resultados virão aí, com certeza, dos órgãos que a relatoria, juntamente com a subrelatoria e o presidente, acaba de encaminhar o relatório simplificado dessa CPI. Muito obrigado. Quero dizer que, no máximo, segunda-feira, nós vamos encaminhar para o Ministério Público. Nós vamos começar para o nosso Ministério Público aqui. Anteontem conversei com a doutora Ivana, eu estou aflito para entregar essa grande responsabilidade da Câmara. Espero que o Ministério Público cumpra, né, as suas funções, e acredito, eu sempre acreditei na lei. Algum vereador? Flávio de Almeida, com a palavra. Senhor presidente, eu quero agradecer ao vereador Leci Alves Campos, né? Foi o nosso primeiro relator, fez um trabalho brilhante. Gostaria, eu esqueci aqui do Leci, que foi o relator que iniciou, depois pela CPE, ele foi membro, e ele deixou o cargo e assumiu o vereador Coxinho, pelo fato de ter sido o presidente da CPE. Obrigado. Queria agradecer também ao vereador Silvânio, né? Marcou presença em algumas reuniões. A vereadora Ângela Lima também esteve presente. O vereador presidente da casa. Agradecer ao subrelator Alessandro Bonifácio. Agradecer ao nosso relator, o vereador Gilson. E dizer que, se alguém tiver a oportunidade de pegar os documentos para ler, vai ver que realmente foi um trabalho incansável, né? E a gente não tem que dar nome aos culpados, não. CPI não é isso, não. CPI é fazer levantamento sério, com a empresa séria. Agradecer ao nosso advogado, doutor Diogo, né? Jovem, mas talentoso, inteligente, capacitado na área jurídica. E agradecer a outra empresa que participou também. E dizer que, se as pessoas puderem ler, elas vão ver que o trabalho foi feito com seriedade, né? E acho que em momento nenhum faltou dessa comissão seriedade. Quando a gente ouve dizer, eu sou aquele mesmo sujeito, a gente ouve muita besteira. A gente ouve, cadê os 30 milhões? Só pegar os documentos para ler e para entender, né? Para entender. Mas, como a reunião ainda está aberta ainda, se alguém tiver uma acusação séria para ser feita, tem que ser séria. Não pode ser aquilo que leu no jornal, não. A Câmara Municipal é para isso. É para receber as denúncias, né? Mas tem que ter seriedade. E nunca faltou seriedade desta casa nesse trabalho, não. Se faltou em qualquer outro, em qualquer época, né? No passado, nesse trabalho, não faltou seriedade, não. Então, só agradecer mesmo, agradecer a todos, agradecer ao nosso jurídico, a doutora Delma, a Rúbia, a Renata, agradecer a nossa Jéssica, Luiz, 7 irmãos, né? Ter vindo também incansável com o som aí. Então é isso, gente. É um trabalho que foi feito em conjunto. Então, nosso muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Eu quero fazer uma correção aqui, que o Leci foi substituído pelo vereador Gilson Marques. Sim. Não, Gilson Marques substituiu o vereador Leci. Isso. Com a palavra, o vereador Gilson Marques. Eu estava esquecendo aqui, eu também queria fazer o agradecimento, os mesmos que o vereador Flávio fez, e só queria uma vírgulazinha a mais, vereador. O senhor disse que a gente não tem que dar nomes aos culpados, mas no relatório, na íntegra... Eu falo aqui, Gilson. Eu falo em plenário, não é o papel da comissão. Mas no relatório aí na íntegra tem todos os nomes de todos os culpados, muito bem detalhado. Tá? Então, só salientar que a nossa parte, ela de fato foi muito bem feita. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Leci Campos. Eu fui citado, só para deixar bem claro que a minha participação na CPI, ela foi abortada em virtude de eu ser nomeado presidente da CPE. E, de acordo com o jurídico, se você já está numa comissão, no caso, eu já estava na comissão processante, então eu não poderia participar da comissão parlamentar. Foi onde, então, o vereador Gilson fez a substituição
e desenvolveu um trabalho ao longo desse período. Nesse período que eu pude ser o relator, eu participei de diversas oitivas na presidência do vereador Flávio e na assessoria jurídica do Dr. Diogo, e a gente percebeu que a condução do trabalho era muito sério, em virtude que as oitivas que eu participei, os envolvidos que foram chamados aqui para responder, pelo menos os questionamentos que foram feitos, foram respondidos. Às vezes não responderam porque não foram questionados, né? E a gente conseguiu fazer uma cariação dos depoimentos e a gente chegou à conclusão que muitos estavam incoerentes. Às vezes, determinado pessoa que dava o depoimento, ele entrava em contradição com o que o outro servidor que estava depondo estava falando aqui para a comissão. Eu tenho certeza que todos esses fatos foram citados aqui no relatório. Eu vou fazer a leitura do relatório com muita atenção e muito cuidado, e a gente espera que os órgãos que vão receber a cópia desse relatório realmente tomem as providências, como dizemos, as punitivas. E lembrando que eu, mas o doutor Diogo, estivemos em Belo Horizonte, no Ministério Público Estadual, e tomamos conhecimento que existe um grupo de promotores que também está fazendo esse trabalho, não é isso, doutor, que possa confirmar o que eu estou falando, está também fazendo a apuração paralela de todas essas denúncias. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Só mais uma Marques. coisinha que eu estava me esquecendo aqui. Quando entrou a CPE nessa casa e logo em seguida foi arquivada, eu fiz um discurso aqui que eu estava votando pelo arquivamento da CPE porque ela continha quase que na totalidade todas as denúncias que estavam dentro da CPI. Apenas o direcionamento dela seria de outra forma. A CPE caça e a CPI investiga. Só isso a diferença. Mas, de fato, está comprovado aí que tudo aquilo que estava lá na CPE está aí dentro da CPI, nesse relatório que está na mão de Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu quero também cumprimentar os vereadores Flávio de Almeida, vereador Gilson Marques, vereador Alessandro Luiz Bonifácio pelos trabalhos. Cumprimento também o vereador Leci, que em algum momento participou desse processo. Cumprimento o advogado doutor Diogo, aqui presente conosco hoje, que com certeza assessorou e deu todo o suporte, assim como também os funcionários da casa, o corpo técnico dessa casa que nos ajudou nesse trabalho. Bom, eu quero dizer que eu não tenho como... Tem algumas coisas que eu penso que eu tenho que ler isso aqui, porque é um relatório realmente muito grande. À época da CPI, eu dizia que eu sentia falta de uma quebra de sigilo bancário e telefônico dos envolvidos. Eu não sei se isso foi pedido e também não quero discutir isso nesse momento aqui agora, mas eu quero evocar aqui, eu acho que não é momento para isso, evocar o prefeito municipal, quando a gente sabe, por exemplo, que o jornal Nova Lima Times é um jornal que tem uma pessoa ligada e muito ligada a ele na administração municipal, exercendo seus trabalhos normalmente, e quando a CPI ela emite esse parecer para a administração, o que a gente espera da administração é que ela de fato haja, porque senão não resolve nada. Se o prefeito não fizer uma apuração disso aqui, fizer tudo que a gente, de certa forma, está colocando aqui, foi 180 dias, como diz o vereador Flávio de Almeida, foi julgado para os ares, porque isso precisa de ser apurado. Também acho que não cabe, mas amanhã eu vou fazer isso, pedir à administração que nos informe, já que ela deve tantos prestadores de serviço, que nos informe quanto que a administração pública deve ao jornal Cultura e Comércio. Amanhã não tem jeito, né? Obrigado pela lembrança. Quanto que a administração deve ao jornal Cultura e Comércio, Nova Lima Times e aos envolvidos na CPI, e acho que tem aqui uma vacância nesse texto, porque de fato e de verdade a prefeitura não deve nada para essas entidades.
não é mesmo? Já que tem uma empresa que presta serviço para o município e que faz o repasse para essas entidades. Então, eu acho que essa recomendação, ela teria que ser como uma crítica, mas é uma crítica construtiva, mas tinha que ser mais substancial, uma vez que a prefeitura não pagou para nenhuma dessas empresas, com toda certeza ela pagou para uma entidade. Oi? Concede uma parte, senhor vereador? Concedo sim a parte. Só que dentro da fala do senhor mesmo, acho que o senhor só está invertendo a ordem dos valores aí. A CPI já fez tudo que ela tinha que fazer. Não sei se o senhor está lembrado, aí está recomendando Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, essa parte subsexual aí, a palavra fugiu aqui. Sequência disso aí, vou falar aqui porque fugiu a palavra, essa parte, a sequência desse trabalho é com esses órgãos. Nós não temos autonomia para pedir sigilo bancário, mas a Polícia Federal tem, certo? O Ministério Público tem de acionar o Judiciário e pedir. Então, a nossa parte ela foi bem clara aí, Bom, vereador, questão de interpretação da lei, eu acho que a CPI tem sim condição de pedir quebra de sigilo bancário e telefônico, mas eu respeito o trabalho do senhor, acho que o que foi feito aqui foi muito e representa um ganho muito grande do ponto de vista de investigação. E volto a frisar, o advogado tentou me dar uma explicação aqui, mas ela realmente não pertine, porque a prefeitura não paga para essas empresas, a prefeitura paga para uma prestadora de serviço e essa vai e repassa o dinheiro para essas empresas. Então, seria interessante a gente entender quanto que a prefeitura deve e se deve para essas empresas, porque pode ser uma recomendação inócua. Se a prefeitura não deve nada para eles, não vai liberar ordem de pagamento nenhuma, porque, muito possivelmente, a empresa que ganhou a concorrência para a agência, né, ela recebe isso e faz só o repasse. De qualquer maneira... Oi? Só me dá mais uma partezinha? Lógico, claro. Só o Nova Lima Times empenhado, ele recebeu R$800 mil dessa agência. R$800 mil. Vale ressaltar que por 19 meses de serviço, dividido por 4 semanas, 11 mil por semanário. Vereador, mas é justamente isso que eu estou dizendo. Então, só estou falando para o senhor ver que a CPI está muito bem feita. Não, tá tudo aí. eu acho que a CPI fez o certo, eu só estou dizendo o seguinte, que aqui pediu que corte a ordem de pagamento, ou que suspenda, ou que não faça ordem de pagamentos para essas empresas. Só que a prefeitura não faz ordem de pagamento para essas empresas. A prefeitura faz ordem de pagamento para uma agência de publicidade e essa agência repassa. O senhor não concede uma parte? Concedo. Deixa eu explicar. A CPI, ela tem o poder de pedir a quebra. Nós não tivemos elementos. Entendeu? E quando solicita que deve ser notificado a empresa que vai efetuar o pagamento, a gente terminou o texto exatamente assim, porque a empresa que recebe da prefeitura para efetuar o pagamento, ela também está citada e encaminhada ao Ministério Público. O senhor entendeu? O senhor vai ver que a empresa que deve efetuar o pagamento ao receber da prefeitura, ela foi citada também, e junto aí encaminhado ao Ministério Público. Tá? Eu, mais uma vez, vou dizer que, como não li, então acho que não é interessante, de repente, foram só observações mesmo, que com certeza, com o tempo, a Justiça vai dizer, e com certeza, mais uma vez, parabenizo o trabalho da comissão, pelos atos que fizeram e pelo avanço no sentido de investigar os erros e as impontualidades das empresas que prestaram serviços para a prefeitura. Eu queria, em cima da fala do vereador Silvano, dizer que a prefeitura indica quais jornais que publicarão as matérias. É através da agência, mas a prefeitura que indica. Algum vereador gostaria de usar a palavra? Vereadora Ângela Lima com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, eu gostaria de cumprimentar a comissão
parlamentar de inquérito, que durante esses 180 dias se debruçou nos fatos e buscou respostas. As respostas estão aqui. Eu também não vou opinar agora, porque eu gostaria de ler todo o relatório, mas uma coisa é fato, né? Quando você não deve, você não teme. Então, eu acho que o trabalho foi feito, bem feito, parabenizá-los e dizer que a gente não está aqui para brincar, mas sim para prestar um serviço para a comunidade de Nova Lima. Parabéns a vocês e toda a equipe que trabalhou diretamente nesta comissão parlamentar de inquérito. Obrigada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Flávio de Almeida. Bom, senhor presidente, o nosso trabalho foi feito, entregue à casa, né? E agora a casa toma esse procedimento de encaminhar ao Ministério Público. E eu gostaria também de agradecer à Polícia Militar, à Guarda Municipal, que acompanhou os 180 dias da comissão. Bem lembrado. Oi? Bem lembrado. Aí a Renata, que eu tinha esquecido também, e a TV Banquete teve presente, e os jornais da cidade também acompanhou todas as sessões, né? E viu a lisura do nosso trabalho. E acredito eu que nesses anos de Câmara Municipal, desde Cabral para cá, foi a única CPI que funcionou. Então, obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Eu gostaria de agradecer aqui o doutor... Senhor presidente, antes do senhor prosseguir a fala, um minuto. Com a palavra, vereador Gilson Só queria Marques. recomendar ao senhor, como presidente da casa, que solicitasse do TV O Banquete os áudios das reuniões da CPI e anexasse ao relatório, por gentileza. Será atendido. Quero agradecer, e muito, o jovem, né, doutor Diogo Dias Vieira, pelo seu comportamento isento. O doutor Diogo é uma pessoa muito séria e, apesar de ter concorrido com várias empresas, ele ganhou essa licitação e foi muito bom conviver com o senhor. Sou uma pessoa muito educada, uma pessoa competente. O escritório do senhor eu conheço, muito competente. Então, é somente agradecer os funcionários que contribuíram também nesses 180 dias com a comissão, agradecer a Guarda Municipal, agradecer a Polícia Militar pela cobertura, agradecer os órgãos de imprensa que estiveram aqui o tempo todo, que, na minha opinião, é o maior fiscalizador. Lógico que em todos os meios tem os honestos e desonestos. Então, a imprensa presta um grande serviço para o nosso Brasil. Se não fosse a imprensa, o Brasil estaria pior ainda, na minha opinião. Eu quero fazer mais um comentário, senhor presidente. O senhor está com a bola cheia, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Eu quero dizer que eu olho para o plenário, para a galeria hoje, e não vejo nenhum morador, manifestante daquela região de cima que veio brigar pelo IPTU. Bem lembrado. Certo? Com uma reunião tão séria, de interesse de cada canto dos 448 milhões de metros quadrados que Nova Lima tem. Mas não tem nenhum representante ali. Mostra mais uma vez que o único interesse deles é não pagar para morar, é morar bem, pagar nada, ou seja, morar de graça. Mais uma vez. Muito obrigado. O senhor me concede uma parte, vereador? Toda? Eu também senti falta deles, e senti falta deles, inclusive, na manifestação quanto à tarifa zero. Por que eles não vieram também manifestar? Por que eles não engrossaram também
a questão da passagem. Mas eu acho que é porque eles não precisam de andar de ônibus, eles não precisam de andar de lotação, né? Mas eu senti falta deles na passeata, eu senti falta deles. Vereadora, eu fiz uma matéria hoje, está no Semanário Banqueta, respondendo algumas coisas que eles falaram semana passada, e lá eu digo isso. Realmente eles não vão preocupar com ônibus, eles nem sabem que existe ônibus. Eles têm dinheiro para pagar a polícia, têm dinheiro para pagar a segurança, têm dinheiro para pagar... polícia, eu estou dizendo segurança, né? Polícia não se compra, polícia é o Estado que paga, corrigindo aqui a fala. Eles têm dinheiro para pagar a segurança, eles têm dinheiro para pagar táxi, eles têm dinheiro para pagar limusine, eles têm dinheiro para tudo, eles não precisam do transporte público. Avião. Então, para quê? Foi feita uma pesquisa, 50% a 60% dos proprietários de aviões particulares moram ali. Certo? Então, quer dizer, eles não precisam de passagem, não. Nós estamos, depender dele, está todo mundo a pé. Inclusive, com uma CPI dessa de grande porte, não tem um aí, ó. É só mesmo de interesse deles. Eu já, para finalizar, eu pedi ao Roberto Rabeiro, da comunicação, nós vamos fazer, a Câmara, uma matéria rebatendo as críticas que eles fizeram à Câmara, capa do Belvedere dessa semana, dizendo que nós votamos sob pressão, nós não votamos os aumentos dos impostos porque eles vieram aqui. Ao contrário, antes deles comparecerem em 2 sessões, já estava decidido que a Câmara votaria contra o aumento. Então, eu, há muito tempo que esse pessoal vem denegrindo a Câmara, e nós não podemos, de maneira alguma, baixar a cabeça para ele. Se vocês quiserem botar 10, 50 candidatos, tem todo direito, mas querer denegrir quem está trabalhando, nós não podemos baixar a cabeça. Para encerrar, a mesa diretora da Câmara cumprirá as solicitações da comissão conforme o relatório. E prometo que segunda-feira nós vamos cair em campo. E a CPI não foi criada para perseguir ninguém. CPI não é perseguir ninguém A ou B. CPI é para apurar as irregularidades que, na minha opinião, são muitas na prefeitura. Nós, vários vereadores, já fomos lá no prefeito e mostramos para ele, e realmente ele não deu ouvido. Eu quero dizer que não tenho nada contra o secretariado do prefeito, mas o prefeito deveria ter dispensado alguns secretários desses que a cidade sabe que andaram o tempo todo errado. Encerramento. Agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrar os trabalhos. Boa noite.